Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos entender hoje a diferença de juros simples e juros compostos, mas um pouquinho além, não só o que a gente imagina ali na HP, ou então numa modelagem de fluxo de caixa simples. Bom, mas vamos começar com o conceito. Aqui nós temos um modelinho, um exemplo, juros sobre juros, né? Um saldo inicial de 1.000, uma taxa de juros anual 10% e 10 anos de rendimento de juros, numa aplicação de 1.000. Vamos ver o que acontece. No juros compostos, tá? Vamos lá, R$ 1.000 é o D0, e aí nós vamos crescendo juros sobre juros ao longo do tempo. No final do período, nós temos, de 20 anos, nós temos 6.727.000. Perfeito. Se fosse o juros simples? O juros simples, no D1, ele tem o mesmo valor, né? D0, 1.000, D1, 1.100, só que ele vai perdendo gás aqui. Olha lá. Ele chega com 3.000 em 20 anos. Qual a diferença entre os juros compostos e os juros simples? 3.727.500. Pô, legal, Daniel. O que mais? Que mais? E agora deixa mais complexo. Vamos lá. Mais complexo, mas bastante conceitual ainda. Por exemplo, nós temos o valor presente de 100, o valor futuro desse 100 são 345.000 em 36 meses, né? Um N 36 e o período de PMT mensal, anual, 12 anos, 12 meses. Perfeito. Qual os juros do período? Os juros do período é o PV, valor presente, menos o valor futuro. 245 nesse caso. 245, 0,26 e 61. Ok. Qual é a taxa mensal nos juros simples? A taxa mensal, ela é o PV, o valor presente, sobre o valor futuro, sobre as PMTs, o prazo, que são 36, e sobre os juros. Então, esse aqui é o cálculo dos juros simples no valor, o juros simples, tá? Depois, qual a taxa mensal, qual o juros mensal quando a gente faz sobre um cálculo composto? Sobre o cálculo composto, olha lá, 3,5%. Porque o que nós fizemos? Nós fizemos o valor futuro sobre o valor presente elevado a 1 sobre a PMT, menos 1. Então, a gente chega nos juros compostos desse mesmo período e desse mesmo cálculo. Olha que diferença, interessante. Legal. E se o valor futuro, Daniel, fosse 48 parcelas, qual seria o meu valor futuro ao invés de 345? Bom, se fosse 48 vezes, nos juros simples, seria 426.000. E no juro composto, 521. Simples, conceitual, mas dá para a gente entender, para quem está começando, para quem quer tangibilizar melhor o conhecimento de juros, esse modelo, ele funciona bastante, ele funciona bem, porque daqui daria para você colocar outros exemplos do seu dia a dia, na empresa, na sua escola, na sua faculdade, e funcionaria da mesma maneira. Legal. Um exemplo 2. Nós temos um valor futuro de 3 milhões em 2 anos e uma taxa de juros anual de 8,5%. Ok. Qual é o valor de juros no período em dinheiro? Em dinheiro. 451.634 em dinheiro. Boa. Qual é o meu valor presente? Meu valor presente é o meu juros do período menos o valor final. 2.548.365. Perfeito. E anualmente? Porque em 2 anos eu vou ter 3 milhões. E no primeiro ano? Vamos lá. No primeiro ano desse período, eu vou ter 2 milhões em um ano, né? Trazendo a valor presente em um ano, eu vou ter 2.764.976. Boa? Boa.
que mais? Vamos lá. E o CARG? O CARG, ele é bastante utilizado quando a gente vai fazer análise de projeções de DRE, ou Business Plan, ou algum projeto onde você espera uma receita bruta, ou algum projeto quando você espera um resultado líquido do período de 0 até infinito, até 10, até 20, até 30, que seja. E ali o CARG, ele consegue tangibilizar, serve para tangibilizar a taxa de crescimento anual composta. Isso que é o CARG, traduzindo em português. Então, a gente consegue identificar do período 1 até o período 10 qual foi a taxa anual de crescimento daquele negócio. Então, aqui nesse caso, aplicando a fórmula, a gente tem de 2015 a 2020 um crescimento de 13,9%. Interessante. E nada mais é do que o período final sobre o período inicial elevado a 1 sobre a quantidade de períodos. Nesse caso, 5 períodos menos 1. Então, a gente chega ao CARG do período. Então, puxa, durante o ano de 2015, nesse caso, até 2020, é isso que eu esperava, é isso que eu esperava de crescimento. Ele tava de acordo com a minha TIR, da minha taxa etária de retorno, ou do meu NBP, né, que é o meu valor líquido presente. Quando eu fiz lá no começo de 2015, faz sentido com o risco-retorno que eu tangibilizei naquele período? Então, o pensamento é esse. E aqui, para terminar, nós temos aqui o juros embutido. Juros embutido é o juros de crescimento de um período para o outro, né? A gente coloca a fórmula taxa para achar os juros embutido. Quando a gente não identifica tipicamente a taxa de juros em alguma linha de crédito, algum projeto que você está trabalhando, nós fazemos a fórmula taxa, que é 9, que é o número de períodos, tá? E o segundo fator é o resultado do primeiro período, e o segundo fator é o resultado do período zero. Então, isso elevado a 9 períodos dá uma taxa de 4,30. Perfeito. Se você tem dúvida, se quer aprender um pouco mais, se você tem um case aí, você gostaria de jogar na tela e a gente discutir esse case, entre em contato. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Ótima semana.